Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está na TBR TV, esse é o Live TBR. O pior a cada dia, 1.605 brasileiros e brasileiras morreram de ontem para hoje. É desolador. E a semana começa com um horizonte de esperança. O anúncio de vacinas, no plural, isso mesmo, vacinas produzidas no Brasil. O caminho ainda é longo e os testes precisam ser feitos. E se tudo der certo, elas poderão ser aprovadas e utilizadas aqui. Enquanto isso, a gente se vê se espalhando pelo país as exceções de locomoção, o fechamento de tudo e o super feriadão em São Paulo e no Rio de Janeiro. Hoje temos que destacar também um apelo dos governadores por ajuda da União para combater o pior momento da pandemia. Vamos acionar nossa reportagem. Quem tem os detalhes ao vivo, direto de Brasília, é o repórter Galton Sé. Galton, boa noite. Os governadores pediram muita coisa, mas pediram o óbvio, o urgente, o calendário de vacinação, medicamentos e, claro, leitos. Dos que nos assistem nessa primeira reunião entre os governadores e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reunião que ocorreu então lá na residência oficial do Senado, os governadores pediram, então fizeram uma série de solicitações, entre elas ampliar a meta de vacinação, passar de 1 milhão de vacinados por dia para 2 milhões de vacinados por dia, isso até maio. Lembrando que hoje, na verdade, o Brasil consegue vacinar cerca de 300 mil pessoas por dia, informação passada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que informou que em breve, nos próximos dias, sem dar uma data, quer passar para 1 milhão. Os governadores pediram, então, o dobro, 2 milhões por dia. Pediram também o seguinte, que sejam unificados os grupos prioritários em todos os estados. Nessa reunião, fizeram ali diversas críticas à atuação do governo federal no combate à pandemia da Covid-19, pediram mais medidas efetivas feitas pelo Ministério da Saúde e também cobraram por mais recursos a estados e municípios para que estados e municípios passem, então, por essa crise causada pela pandemia da Covid-19. Obrigado, Galton, pelas suas informações. Ainda hoje você volta aqui no live com mais informações para nós. Continuamos com os destaques de hoje. O país já contabiliza mais de 12 milhões e 500 mil casos de Covid desde o início da pandemia. Isso segundo os dados do consórcio de veículos de imprensa. Já são mais de 312.299 óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias chegou a 2.598, um novo recorde desde o início da pandemia, pelo terceiro dia consecutivo. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação foi de mais de 40%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. As vacinas contra a Covid-19 têm apresentado efeitos positivos e surpreendentes. 4 meses depois do início da aplicação, o mundo começa a colher boas notícias sobre a capacidade dos imunizantes de controlar a transmissão do vírus. O prefeito de Araraquara, a cidade paulista, que não registrou mortes durante um dia da semana passada, é ameaçado, após o lockdown, reduzir casos de Covid no município. A gente vai trazer mais detalhes dessa história para você daqui a pouco. Gretchen é vacinada contra a Covid-19. Isso é um alívio para os fãs da rainha dos memes e do rebolado. Gretchen tem 61 anos e tomou a primeira dose da vacina contra a Covid hoje em Belém, no Pará, onde ela vive. Tudo isso e muito mais agora no Live TBR. Vamos lá. Edinho Silva, do PT, o prefeito de Araraquara, 270 quilômetros de São Paulo, recebeu ameaças na internet um mês após declarar lockdown. A medida ocorreu pelo colapso nos hospitais da cidade devido às contaminações pelo coronavírus. Em uma publicação no Facebook, internautas ameaçavam ir encapuzados até a casa do político e lá esfaquear eles. Esse é um dos comentários ali na internet. Veja só. Além das ameaças, houve quem publicou o endereço onde Edinho Silva mora com a família. Aqui tem coragem, queria só um round com ele primeiro, escreveu um dos homens que o ameaçaram. O prefeito teria acionado a polícia militar da cidade antes de registrar um boletim de ocorrência sobre o caso na Polícia Civil.
O prefeito anunciou o fechamento do comércio e o lockdown no dia 21 de fevereiro, 6 dias depois da cepa P1, originária de Manaus, ser identificada em moradores infectados. Por 15 dias, a ocupação de UTI se manteve em 100%. Foram 41 mortes na primeira semana de março. As restrições máximas, com comércio e serviços fechados e proibição das pessoas circularem, fizeram os números caírem. Em um mês, a média móvel de casos diminuiu de 189 para 80. Na semana passada, enquanto o estado de São Paulo registrou o maior número de mortes pela Covid, com mais de 1.000 óbitos pelo terceiro dia seguido, Araraquara não somou nenhuma vítima da doença, de acordo com o governo do município. Ao longo de 2020, a comunidade científica conseguiu realizar o que parecia impossível: desenvolver em tempo recorde vacinas que geralmente levariam anos ou até mesmo décadas para serem criadas. E essas vacinas contra a Covid têm mostrado efeitos surpreendentes, impressionantes em todo o mundo. E só reafirma: o melhor jeito de combater o vírus é a vacina. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em fevereiro deste ano, pelo menos 7 imunizantes contra o coronavírus já tinham sido lançados no mundo. Como se espera de qualquer vacina, o objetivo inicial era conseguir, contra a Covid-19, um imunizante capaz de reduzir a gravidade da infecção e a mortalidade por causa dela. As novas vacinas contra a Covid-19 se mostraram capazes disso. O imunizante bloqueia em boa parte a entrada do vírus nas células e, com isso, reduz o risco de tempestade inflamatória, causando uma forma mais branda da doença, afirma Rafael Dália, doutor em Biologia Molecular e pesquisador da Fiocruz Pernambuco. Mas, além de diminuir a gravidade da infecção, outros efeitos positivos inesperados dessas vacinas estão começando a aparecer à medida que avançam os números de imunizados pelo mundo. O mais significativo é o potencial de controle de transmissão do coronavírus. Estudos começam a mostrar as primeiras evidências de que a vacina Oxford e AstraZeneca, por exemplo, é capaz de frear essa transmissão. A crise de saúde que o Brasil enfrenta, com UTIs lotadas, pacientes à espera de leitos, tudo isso você sabe, causado pelo coronavírus, é destaque nos principais jornais internacionais. No jornal The New York Times, a principal manchete diz que a pandemia da Covid-19 deixa os hospitais à beira do colapso. A reportagem cita Porto Alegre como coração da derrocada do sistema público brasileiro, uma crise que era anunciada. Adiante, a matéria afirma que o colapso no SUS é um fracasso para o Brasil, que décadas atrás era visto como modelo para outras nações em desenvolvimento, por encontrar soluções ágeis e criativas para outras crises sanitárias, como a AIDS e o vírus da Zika. O jornal ainda lembra que o presidente Jair Bolsonaro menosprezou a Covid-19, incentivou aglomerações, defendeu tratamentos ineficazes para a doença e rejeitou, em 2020, ofertas de milhões de doses de vacina da Pfizer. E o ganhador da Mega Sena da Virada tem menos de uma semana para não perder o prêmio de 162 milhões de reais. O vencedor ainda não se apresentou. Caso ele não retire o prêmio até a próxima quarta-feira, o valor será repassado para o FIES. Gente que joga na Mega Sena já pensando em buscar o prêmio e gastar logo o dinheiro. Comprar um sítiozinho, ajudar meus filhos, a minha família, dar conforto para eles e comprando as coisas devagar, comprar um apartamento, uma casa. Eu iria lá quietinho, sem ninguém saber, pegava meu dinheiro, aplicava e ia gastando uns pouquinhos. O mais rápido possível. O mais rápido possível. É, mas o apostador que levou a Mega da Virada até hoje não apareceu para resgatar o dele. O sorteio de mais de 300 milhões de reais foi na noite do dia 31 de dezembro e foi para 2 apostas. O ganhador de Aracaju, em Sergipe, já retirou a bolada dele, mas o apostador da cidade de São Paulo não apareceu até hoje. Não sabe, né, que ganhou, ou ele faleceu, ou ele perdeu o bilhete. Eu acredito que possa ter, por exemplo, perdido o bilhete, não ter mesmo conferido os jogos, né, que fez. Segundo o regulamento, o prazo máximo para a retirada de prêmios em loterias é de 90 dias a contar da data do sorteio.
Se o ganhador não aparecer neste período, o prêmio é repassado para o FIES. O apostador paulista tem até a próxima quarta-feira para se apresentar em uma das 133 agências da Caixa em São Paulo ou Santo André, no ABC Paulista. Caso contrário, ele vai perder os mais de 162 milhões de reais que ganhou na virada do ano. Se o cara não quiser pegar, manda ele ligar para mim que eu passo o nome da minha conta e ele deposita. Agora as notícias rápidas com agilidade e a apuração aqui da TBR TV. Gretchen é vacinada contra a Covid-19. É isso aí, Gretchen foi vacinada contra a Covid-19 e compartilhou com seus fãs no Instagram. A cantora, modelo e dançarina tem 61 anos e foi vacinada em Belém do Pará. Veja. Gente, chegando aqui na Fibra para fazer a vacinação. Muito feliz por esse momento e querendo que todos vocês façam isso também. Uma mala com 185 tartarugas é descoberta em Galápagos. 10 animais morreram. O tráfico de fauna silvestre é um crime com pena de 3 a 4 anos de prisão no Equador. Representantes do aeroporto e do Parque Nacional de Galápagos identificaram em uma mala 185 exemplares de tartarugas, das quais 10 morreram, que seriam levadas do arquipélago para o continente, anunciou no Twitter o Ministério do Meio Ambiente do Equador. As Ilhas Galápagos ficam a 1.000 quilômetros da costa equatoriana e possuem uma flora e fauna únicas no mundo. Segundo o Ministério, a descoberta ocorreu durante a inspeção de rotina. A polícia e a promotoria investigam o caso. Um acidente grave entre um ônibus e um BRT deixa feridos em Olinda, no Pernambuco. Os veículos ficaram destruídos e o motorista de um dos veículos ficou preso nas ferragens. A colisão provoca o trânsito lento na região. Agora nós vamos para o painel da vacinação aqui no Live TBR. Você sabe que a gente todo dia mostra para você o andamento da vacinação aqui no Brasil. A vacina que é a esperança de dias melhores para nós. Então vamos começar aqui? Vamos lá! Do total de pouco mais de 20 milhões contabilizadas, 15 milhões 350 mil referem-se à primeira dose da vacina. O número representa uma proporção de 9,73% da população, estimada em 211 milhões de pessoas. A segunda dose já foi aplicada em 4 milhões 686 mil pessoas. 2,97% da população. Este, portanto, é a parcela dos brasileiros que já está imunizados contra a doença, uma vez que o efeito da vacina só é completo com a aplicação das 2 doses. Como nem todos os estados e municípios divulgaram as informações sobre a campanha de imunização em sua totalidade, o levantamento é preliminar e o número real pode ser maior. Vamos lá para mais uma tela aqui. Nas últimas 24 horas, 210 mil doses foram aplicadas. Na última sexta-feira, o número também bateu recorde, mais de 1.041.000 doses de vacinas. No caso do Amapá, o total de indígenas vacinados não está no número disponibilizados pela Secretaria de Saúde, pois, segundo o Distrito Sanitário Especial Indígena do Estado, que repassa as informações para a Secretaria Estadual de Saúde, não vinculou ao Ministério da Saúde essas informações, não passou ali as informações sobre os indígenas que já receberam as doses no estado do Amapá. Esse é o nosso painel de vacina, hoje aqui no Live TBR. O Live TBR de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã. Outras informações a qualquer momento na programação da TBR TV. Tchau!